do povo de Deus. Se liga aqui. Olha, até onde eu sei, nada combinado é caro. Tá combinado? Então não pode ser caro. Não combinou aí? Não combinou? Combinou ou não combinou? E quando uma pessoa combina alguma coisa e vem outra pessoa para depois para manipular, para botar uma pilhazinha, para dizer que não pode ser assim. Marido e mulher, por exemplo, se eles combinarem alguma coisa, tá combinado ou as pessoas de fora podem interferir? Aí vem alguém. Todo mundo pensa na bendita da sogra. Por que a mulher não falou nada? A sogra tá quietinha lá, a mulher de Deus, tá ajudando. E a pessoa fica assim, deve ter sido a sogra. Ouvinte contando, hein? Antes de casar, meu marido e eu combinamos que só teríamos filhos após o término da minha faculdade. Tava tudo certo, tudo resolvido, termina a faculdade, engravida. Até a nossa igreja começar a interferir. E a nossa ouvinte conta, os irmãos soltam piadinhas, alertam que posso estar atraindo maldição para a minha vida. Gente, é isso mesmo? Atraindo maldição porque ela não quer engravidar agora? É isso mesmo? Olha, e até diz ela, já escolheram o nome do meu filho que ainda nem existe. O menino não existe ainda, não sabe nem se é menino, se é menina. Já definiram que vai chamar fulano de tal. Como é que pode? Pode ter esse tipo de interferência, minha gente? Sei que meu esposo tem o desejo de ser pai, mas nós temos um combinado. E agora tudo isso tem causado um tremendo mal-estar no meu casamento. Como suportar uma pressão tão grande? Será que estou cega espiritualmente? Pergunta a nossa ouvinte. Como impor limites às pessoas que gostam de interferir em nossas vidas? O fato de não querer filhos agride o coração de Deus? É agora no Debate 93 de hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 14 de janeiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha, já está aqui para você que está aqui no Facebook da 93 FM, Face da Rádio 93 FM, a foto da nossa equipe hoje aqui. Olha quem está aqui conosco, a pastora Nadiege Macário, que é membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, é a nossa menina da mesa de hoje. Abre a nossa foto. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, todos os queridos, bom dia. Benção puríssima. Ao lado dela na foto, você vai conhecer, está ali o reverendo Luiz Lima, da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo e que esse debate possa ser uma bênção para todos nós. Bênção puríssima. Ao lado do pastor está também aqui o reverendo Eurípides da Conceição, da Igreja Presbiteriana da Muda Usina. Reverendo Eurípides, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da 93 FM, que Deus abençoe a todos. Benção puríssima, eu estou aqui ao lado dessas feras impressionantes, não estava na hora da foto, se estivesse, abrilhantaria ainda mais a nossa foto. O pastor Fernando Peters, da Revival Church em New Jersey, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia a todos os ilustres ouvintes desta afamada rádio no Rio de Janeiro.
Sinto-me muito feliz de estar hoje aqui participando deste debate. Muito obrigado, meu irmão. Marcela, como é que tá a nossa pesquisa 93 de hoje, hein? Bom dia. Bom dia, JR, ouvintes queridos, debatedores. A pesquisa está interessante. Você conhece alguém aí que sofre com a interferência de pessoas da igreja, tá? Gente da igreja que interfere na vida dessas pessoas. Pelo amor de Deus. Por telefone, 71% dos nossos ouvintes conhecem. E no site, 72% também. Então tem muita gente Jesus, que minha tá sofrendo bana, podia pedir o seguinte, Marcela, pra nossa equipe agora, a Luciana e a Lília, descobrirem o seguinte, que tipo de interferência? E agora eu fiquei curioso pra saber. Muito obrigado, Marcela, você continua ligando e participando conosco no Face da Rádio 93 FM. Você pode curtir, compartilhar e trazer a sua opinião sob o nosso post, o post com a foto da nossa equipe agora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Reverendo Luiz, o senhor destacou a frase em que a nossa ouvinte diz que ela e o marido, eles fizeram um combinado. Filhos só depois da formatura dela na universidade. Tá errado isso, pastor? Não, na minha opinião não está errado. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e falar que o que eles combinaram não é pecado. Então não tem nada de errado. Porém, nós temos um exemplo bíblico que nem sempre o que é combinado entre o casal deve ser seguido, que é o caso de Ananias e Safira. Quando o casal combina alguma coisa que está errado, está fora do padrão da palavra de Deus. Não é o caso deles, né? Então eu penso que esse marido deve rever esse combinado com a esposa. Ela não diz aqui no e-mail em que período ela está da faculdade, mas não importa. Foi uma coisa que eles combinaram. Então o casal tem que andar em acordo. A palavra diz, se não houver acordo entre dois, como eles andarão juntos? Então, o que eles combinaram não é pecado. E se eles cederem desta vez, JR, eles vão ter que ceder todas as vezes às pressões da vida, a opinião das pessoas. Nós devemos ouvir as pessoas se aquilo que nós estamos fazendo realmente é errado. Precisamos ouvir e retroceder se necessário. Entretanto, não é o caso deles. Companheiros, vocês acham que tem alguma coisa errada ou esse tipo de planejamento ele é saudável, ele é adequado? O que vocês acham? Eu acho saudável, porque quem está fazendo faculdade, geralmente a mulher tem uma jornada dupla, né? Vamos dizer assim, ainda ou tripla, né? Porque tem ainda o filho. Então eu acho que quando eles pensaram em se casar, combinaram isso, eu acho que eles precisam cumprir. O marido precisa respeitar, porque quem estuda sabe que tem monografias e tem outras questões, e ela precisa realmente se preparar para ter esse filho. Ela não vai ter condições até psicológicas, porque vai ter que deixar algo que era a realização dela também. Então é importante realmente se planejar, tem que ter um planejamento. Reverendo Eurípides. Olha, a questão do planejamento é fundamental, mas o aspecto mais relevante que eu identifico aí e que deve ser foco da nossa reflexão é exatamente a pressão que eles vêm sofrendo. Não é? É essa pressão que vem da comunidade. É bom a gente ressaltar aqui que essas pressões são normais, embora não sejam corretas. Quando você vive dentro de uma instituição, dentro de uma comunidade, você acaba, quer você seja pastor, quer não, você acaba se tornando uma pessoa pública. Algumas pessoas costumam afirmar ou pensar que as pessoas públicas somente são aquelas que assumem posições de destaque. Não. Se você entra dentro de um clube, de uma instituição, de um colégio, de uma faculdade, de uma universidade, qualquer que seja, em dado momento você se torna uma pessoa pública. E quando você se torna uma pessoa pública, naturalmente você passa a estar sujeito a pressões. Agora, como é que funciona essa questão das pressões? Vamos analisar em relação à igreja, que é o nosso fórum de debate nesse instante. O que ocorre com a igreja é que muitas vezes a igreja não consegue medir quando esse relacionamento tem que ser pessoal e quando tem que ser impessoal. Eu creio que nós, como comunidade de fé, nós deveríamos achar um meio termo aí. A igreja tem duas tendências extremas. Ou ela age de forma extremamente impessoal e acaba por ignorar as pessoas e os seus problemas, mesmo que ela os veja, ou então ela age de forma extremamente pessoal, a ponto de se preocupar tanto e cuidar tanto, querendo afagar, acaba sufocando.
Então eu creio que nós, como comunidade, pastores, nós deveríamos rever essa questão. A impressão que eu tenho é que o casal está sofrendo uma pressão terrível. Estão no mais pro lado do extremo, né? Adequadamente tratada. Agora, eu gostaria de terminar essa minha participação inicial dizendo o seguinte: há bem pouco tempo eu li uma frase de Shakespeare super interessante e que eu acho que merece refletir dentro desse contexto. Ele diz o seguinte: ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras coisas, e outras pessoas, e outros amores. E parafraseando Shakespeare, eu diria: ainda bem que existem outras igrejas. Ainda bem. Pastor Fernando, sua opinião, meu querido, sobre esse assunto dentro dessa perspectiva do planejamento, da decisão do casal, do combinado que foi estabelecido e que foi estabelecido, marido e mulher, eles resolveram aí. Com certeza. Né? Inclusive, nós residimos nos Estados Unidos e a cultura americana, ela é muito focada no que está acontecendo aqui. As pessoas têm metas, as pessoas procuram se formar na faculdade, principalmente as mulheres, e depois que elas conseguem aquilo que elas almejaram, aí vem os filhos, aí vem outros projetos. Aplicando para o contexto da igreja, eu aprendi o seguinte, também sou pastor de igreja nos Estados Unidos há mais de 14 anos, eu aprendi que ninguém pode decidir por ninguém. Nós temos um livre-arbítrio, Deus nos concedeu. Se ela tem um esposo, ambos devem buscar conselhos um com o outro e ver as possibilidades, não é? Porque ela tem metas e a meta dela é se formar. E ninguém deve, de forma alguma, interferir na intimidade do casal, é a minha opinião. Se resolveu, tá resolvido. Agora é o que eles achavam. Com certeza. Para eles estava tudo certo. Ela está dizendo que estava tudo certo até a nossa igreja começar a interferir. Aí o que os irmãos fazem? Tem? Primeiro eles soltam piadinhas. Aí isso aí não já estão acostumados, não é verdade? Ei, quando é que vem a criança, tal, tem um, quando é que vem o outro, tem outro, quando é que vem o outro? Falta de assunto. Quem paga a conta é a pessoa, mas todo mundo quer dar opinião. Mas essa aqui, alertam que posso estar atraindo maldição para minha vida e até já escolher o nome do meu filho que ainda nem existe. Pastora, foi o seu destaque, menina da mesa de hoje. Me chamou muita atenção essa questão da alertar para atrair maldição para a vida do casal. E eu fui lá buscar um pouquinho sobre essa palavra maldição. É interessante que essa palavra maldição no hebraico, tem 3 tipos de maldição, vamos dizer assim, né? Mas tem 2 aqui que estão acontecendo, sabe? E me chamou muita atenção. A gente sabe que existe essa palavra halá, que é a quebra de maldição ou a quebra da aliança com Deus que traz maldição. Mas, no caso deles aqui, é a palavra kalal, que é muito interessante. O que quer dizer essa palavra no hebraico? É diminuir, lidar desdenhosamente, ridicularizar, zombar, desejar a alguém uma posição inferior ou rebaixá-la de seu estado. Ou seja, a língua é o veículo que canaliza esse tipo de maldição. Ideia de proferir uma maldição. E pelo que eu entendo desse texto, as pessoas que estão agindo dessa maneira estão exatamente assim, fazendo isso. Estão diminuindo o casal, estão desdenhando o casal, ridicularizando, zombando e falando que eles têm que ter filho porque senão vão trair maldição para eles, sobre a vida deles. Na verdade, essas pessoas estão trazendo palavras de maldição. Então, uma coisa que me chamou a atenção, JR, quando ela diz nossa igreja, será que é toda a igreja? Será que isso parte da liderança? Ou será que é de algumas pessoas? Aquele grupo que está mais perto. O grupo que está mais perto. Então, o que ela deve fazer é tomar uma posição de não aceitar essa palavra que está trazendo tanto problema na vida dela. Participação dos nossos amados ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você pode participar com a gente também. Uma delas dizendo, JR, infelizmente é assim. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando espera no senhor, dizem que está demorando a namorar. Quando encontra alguém, diz que tem que casar. Quando casa, já cobram os filhos. Se tem um, é pouco. Se tem muitos, falam, eita, tá muitos filhos aí, hein? Tá difícil, irmão, diz aqui a nossa ouvinte. Outro dizendo, JR, se eu fosse eles, eu perguntaria aos irmãos, seguinte, vocês estão pagando a minha conta?
Vocês vão criar o meu filho para mim enquanto eu estiver estudando? As pessoas falam muito, JR, estão muito preocupadas com a vida dos outros. Tá bravo esse ouvinte, hein? Que é isso? Eu era de uma igreja que nem minha família podia ir na minha casa, eu não podia ter cartão de crédito, e se em alguns casos é melhor mesmo não ter, né? Mas não é o caso aqui. É o assunto não, né? Não é o assunto não, né? Ah, tá, eu pensei que fosse o assunto. Não podia fazer quase nada que não fosse autorizado pelo pastor e pela liderança. Eu cansei, orei, meti o pé. O que quer dizer meti o pé? O reverendo Eurípides, vamos lá. O senhor que tem muitas definições aí. O que isso é? Meter o pé quer quê? Pular fora? Vazar? Eu acredito que. É embora? Eu acredito que, de certa forma, ele está em consonância com a nossa última palavra, né? Se realmente não tem uma solução adequada, outras igrejas. Você ir para uma outra igreja, porque você não vai ficar criando atrito com pessoas, você não vai ser arrogante, ser rude, você quer continuar amando aquelas pessoas. Então, ainda bem que, parafraseando Shakespeare, existem outras igrejas. Outro ouvinte dizendo, tem muitos casamentos acabando em crise por conselhos errados de líderes. Não podemos tomar decisões por ninguém, e tem líderes que nem dão conselhos, mas sim tomam decisões pelas pessoas. Acho que o casal precisa planejar tudo e orar a Deus junto. Só fazer um parênteses aqui, que é verdade que o ouvinte aqui diz, mas a ouvinte que envia o e-mail não fala que são os líderes. Tá certo? Ela não está falando, são os pastores da igreja, olha, você tem que ter filho, você tem que ter filho. E a outra coisa é que ela diz que não quer ter filhos até terminar a faculdade. Momento nenhum ela diz que não quer ter filhos. Verdade. Mas, por algum motivo, as pessoas acham que ela está ou perdendo tempo, ou que ela está perdendo a bênção, ou ela está fugindo da normalidade, deve estar usando contraceptivos, e aí a pessoa diz, olha, você não pode usar. Não sei qual a opinião que os irmãos têm sobre esse assunto. E ela diz, sei que meu esposo tem um desejo de ser pai, mas nós temos um combinado e agora tudo isso tem causado um tremendo mal-estar no casamento. Chegou dentro de casa agora. O JR, eu queria fazer uma ponderação aqui, que é o seguinte, domingo passado eu perguntei a um casal da minha igreja, eles têm 3 anos de casados. Eu perguntei, então, vocês estão planejando ter neném esse ano ou ainda não? Eu queria ponderar o seguinte, existem 2 maneiras de tocar nesse assunto, uma maneira natural, educada, e uma maneira como o ouvinte descreve, que está indo além do limite, dizendo que eles vão atrair maldição. Então, eu faço essa ponderação para que também não seja passada uma imagem, ainda que involuntária, da nossa parte, e que algum casal pense, então, que é errado qualquer pessoa perguntar isso. É natural, às vezes até uma expressão de amizade, de carinho. Cuidado. Então, vocês estão pensando este ano, ainda não, mas isso não traz peso, isso não é colocado de forma de cobrança. Agora, o que a ouvinte nos traz, aí parece que excedeu o limite, não há essa intenção, não demonstra esse carinho, né, essa preocupação, mas justamente colocar peso. E eu volto a dizer, se eles cederem a esta pressão, talvez seja uma prova de Deus, um teste espiritual para eles. Deus quer que eles trabalhem juntos, e aí viram outras pressões na vida, porque hoje é essa, para eles terem filhos, amanhã serão outras. Então eles precisam vencer essa para se qualificarem para vencerem as outras. Eu estou impressionado com as opiniões dos nossos ouvintes e as histórias. Uma delas diz, um deles acontecia comigo na minha antiga igreja, mas era só eu responder assim, então é o seguinte, você quer que eu tenha filhos? Deposita o din-din lá na minha conta. Aí sabe o que acontecia? As brincadeiras acabavam, diz ele aqui. Outro ouvinte dizendo, filhos precisam ser planejados. Eu tenho certeza que se o casal tivesse uns 3 filhos, alguém já teria dito, tem que fechar a fábrica, hein? O ser humano nunca está satisfeito. Deixem esses cri-cris pra lá. Outro ouvinte aqui dizendo, olha, eu já estamos juntos aqui, o meu esposo há 17 anos, temos uma filha de 8 anos. Nós trabalhamos na igreja, estudamos, não temos planos de ter outro filho. Aí o pessoal já diz assim, isso é egoísmo. Entendeu? Isso é egoísmo. Você tinha que dar um irmãozinho pra sua filha. Esse tipo de interferência é o que está destacado pelos nossos ouvintes. E sabe, JR, às vezes também, por exemplo, vamos lembrar de outro tipo de pressão que às vezes acontece na igreja, no adulto solteiro.
e aquela pressão, você tem que casar, etc. Então, muitas coisas o pastor tem que ensinar a igreja a não fazer. E todos os anos está recordando, porque a igreja se renova, vem outras pessoas, nós às vezes não aprendemos na primeira vez que nós ouvimos. Então realmente a ouvinte não fala da liderança, tá? Mas será que ela já conversou com o pastor? O pastor, está acontecendo isso. Às vezes, como já foi falado aqui, não é a igreja, é um grupo. E o pastor vai poder, de uma forma sábia, às vezes num domingo de manhã, falar: irmãos, não vamos fazer esse tipo de pressão, casais recém-casados, nenhum adulto solteiro para se casar. Deus tem o tempo para tudo, nós precisamos deixar essas pessoas à vontade. Deus conduz cada vida de uma forma, né? Então é um aspecto também para eles verem e de repente conversar com o pastor. Às vezes ele não sabe disso. Olha, eu acho bastante interessante a fala aqui do reverendo Luiz Lima em relação a esse assunto. Eu ia tocar nisso, mas felizmente ele tocou antes de mim. A nossa ação pastoral nesse processo é fundamental. Não basta simplesmente a pessoa se cansar do problema e procurar uma outra igreja, ou então sair, deixar de ir à igreja. Isso pode trazer consequências muito mais graves, muito mais sérias. Uma vez o pastor tomando conhecimento desse problema, cabe então o pastor exercer uma ação pastoral. Por que eu digo isso? Eu me lembro que em determinada ocasião, no meu ministério pastoral, que já chegam a 20 anos, eu me lembro que começaram a falar comigo sobre problemas de interferência. As pessoas que ficavam fazendo perguntas e questionando isso, questionando aquilo outro. Aí eu pensei: meu Deus do céu, como é que eu vou tratar esse problema? Eu tenho que orar a respeito. Orei a respeito. Daí eu entendo que Deus me deu a seguinte iluminação: publica um texto intitulado Não Pergunte, Ore. Eu fui produzir o texto. Nós usamos o boletim para orientar e para ensinar a igreja. Eu falei: se uma abordagem a essas pessoas vai gerar um clima negativo, vai gerar um confronto, daqui a pouco, ao invés de eu ser a solução do problema, eu passo a fazer parte do problema. E o pastor não deve fazer parte do problema. Daí eu fui e publiquei o editorial intitulado Não Pergunte, Ore. E aí fui discorrendo de maneira muito sutil, sem tocar diretamente o problema, discorrendo sobre temáticas que às vezes afligem as pessoas, especialmente quando elas são questionadas, quando elas estão sob pressão, quando elas estão passando por dificuldades. Às vezes, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, até o melhor amigo, quando chega e faz uma pergunta, ele já recua, ele já se esconde. Às vezes, você está passando por uma doença, por um problema, você não quer que as pessoas fiquem perguntando toda hora. Você não quer ficar dando a mesma explicação todo o tempo. Então, eu fui e publiquei esse editorial, Não Pergunte, Ore. Daí, sabe o que aconteceu? Pedi alguém para ler diante da igreja, foi lido, e aquilo trouxe assim uma paz, uma tranquilidade para aquelas pessoas que estavam naquele momento sofrendo a pressão, que foi algo assim bastante salutar. Então eu acredito que nós como pastores, nós deveríamos tratar essas questões pedindo a orientação de Deus para fazê-lo da maneira mais sábia possível. E só um acréscimo à palavra aqui do pastor Eurípides. Às vezes nós temos que perguntar à pessoa se nós podemos fazer a pergunta. É verdade. Não é? Perguntar à pessoa: olha, você se sente bem ao tocar nesse assunto ou você prefere que não? Dá esse direito à pessoa. Eu queria dizer o seguinte: todos os nossos irmãos aqui estão sendo muito sábios nas colocações concernentes ao assunto, mas da minha observação também, eu percebo aqui uma falta de conhecimento dos irmãos que congregam na igreja, dando opiniões em relação à intimidade do casal. A Bíblia é categórica em dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Segundo, eu também percebo um pouco escasso conhecimento, principalmente, eu acho que é da irmã, não é isso? Que alegou, dizendo que é uma pressão tão grande. Na minha opinião, não é uma pressão tão grande, é algo simples de se resolver, não é? Porque na multidão de bons conselhos, a sabedoria, de bons conselhos. E foi falado acerca do pastor, o papel da liderança é fundamental para resolver um caso como este, porque a pessoa que tem estrutura bíblica, está balizada em Deus, não sofre uma pressão tão grande assim, porque eu posso impor limites nas minhas amizades, eu posso escolher com quem eu ando, aquilo que eu escuto, está entendendo? Então nós temos que entender que a igreja é um aglomerado de pessoas, de todas as classes,
Tem pessoas de cultura, tem pessoas que têm palavra, tem pessoas que não têm. E se nós que queremos galgar grandes conquistas ou projetos aqui, temos que selecionar as nossas amizades. Temos que tomar cuidado com quem estamos falando. Eu falo isso porque tem muita gente nos Estados Unidos, por exemplo, que estão hoje desanimados, que estão às vezes sem trabalhar porque ouviram demais, é crise, é dificuldade, estão paralisadas, entenderam? Então, na minha opinião, nós temos também o livre-arbítrio de escolher com quem nós estamos andando, de saber quem está nos aconselhando para justamente não causar em nós essas sequelas emocionais. Então, esse lado que você nos conta, pastor, da liberdade, nessa liberdade que a gente tem para definir pessoas com quem a gente anda, o que a gente escuta. Imagine bem que a ouvinte conta que ela e o marido decidiram, mas agora ela está na dúvida. Tá certo? Ela ouviu tanto que ela mesma chegou a ficar na dúvida. E na dúvida se ela está agindo contra Deus, se está em desobediência a Deus. Você vê que um ouvinte nosso já nos conta o seguinte: JR, eu e minha esposa combinamos de ter apenas um filho, mas a igreja começou a falar que estávamos em pecado por não ter o segundo filho. Nas reuniões falavam assim, você imagina bem, as reuniões, um grupo menor, né? As pessoas falando assim, tem irmãos aí tomando remédio para evitar filhos. E as pessoas assim, quem é ali? Olha que situação é essa, em que momento fica, até para a pessoa ter uma dúvida se ela está em desobediência a Deus ou não. A falta de conhecimento da palavra, né? Se a ignorância é a enfermidade, o conhecimento é a cura. Eu queria destacar essa pressão que ela está recebendo tão grande, esse mal-estar no casamento, que eu imagino que ela esteja passando, porque foi combinado isso com o esposo. E nesse momento, o que ela passa aqui, que eles estão tendo problemas no casamento, de relacionamento por causa disso. E aí a minha pergunta é o seguinte: será que de repente esse esposo realmente não está estimulando essa posição dessas pessoas ao redor para que ela para que ela ceda? Entendeu? Então eu acho que se isso está acontecendo, ela deveria não mais bater o pé ou gritar ou discutir, mas chamá-lo, conversar com ele, não é? Orar e realmente ver qual é a posição dele e respeitar uma decisão tomada com os dois no início do casamento, porque isso pode trazer um problema sério no futuro. Ela pode perder até mesmo a admiração pelo esposo, se por um acaso o esposo estiver consciente e não estiver tomando atitude para que isso venha a ser paralisado, se ele está estimulando. Então é importante que ela, além de orar, ela chame o seu esposo, ela converse, ore, para que isso possa acabar de uma vez. Agora você abre uma outra porta aí, que é a porta do desentendimento do casal. Isso. Por conta da interferência externa, ou seja, eles disseram não vamos ter, tá combinado, depois veio. Se ele está abrindo essa porta, isso aí, gente, é isso aí e tal, ou pelo menos não está resistindo, né? Tá aquele cara, não, parece que tá gostando, né? Para aí, não fala mais isso, mas rindo, né? Gostando. E aí criou um desentendimento, ou seja, o fruto dessa pressão é o desentendimento do casal. Pelo amor de Deus, minha gente. A coisa fica mais séria do que se ela engravidar agora, a pergunta é, qual foi a motivação dessa gravidez? Ainda tem isso. Foi atender ao desejo Como dos é que chama esse foi a harmonia do menino? casal? Igreja. O nome dele, igreja. Né? Eles darem o nome da criança. Eu queria também, JR, fazer lembrar que a ideia que sexo do casal é para procriação não faz parte do protestantismo, mas de outro ramo do cristianismo. Não queremos citar o nome aqui. Não é necessário. Não, sou fica à vontade. É público, né? Eu não tô falando uma coisa que não seja pública. Não é nem a maioria. Hoje essa identificação já não é nem da grande maioria dos que pensavam anteriormente assim. Exato. Mas pode continuar, pastor. Então, outro ramo do cristianismo que costumava proclamar isso, que o sexo do casal é apenas para a procriação dos filhos. Catolicismo. Então, nenhum ouvinte que está nos ouvindo nesta manhã não precisa concluir que essa é uma ideia dos protestantes.
No protestantismo em geral, sexo é para procriação, mas também para prazer e expressão do amor do casal. Porque o que identifica a amizade de um homem com uma mulher e de um casal? É porque no casal há intimidade sexual e com outra pessoa não há. Se não houver isso, não é casal. Vamos acompanhar um pouquinho do resultado até agora, Marcela, conta aí pra gente. Subiu, viu? Foi para 75% por telefone, no site 77% das pessoas que dizem que conhecem alguém que está sofrendo com a interferência de gente da igreja. E a maior parte das pressões dentro da igreja é para casamento, tá na hora de casar, hein? Já passou da hora. É isso. E para ter filhos. E para ter filhos, olha aí, pastor. Eu queria salientar aqui com todos que ela faz uma pergunta, né? Como impor limites às pessoas que gostam de interferir em nossas vidas? Isso é muito sério. Como impor limites? Isso é muito, na minha opinião, essas pessoas que interferem demasiadamente são bisbilhoteiras. Desculpe usar um termo assim bem esdrúxulo, bem simples. São bisbilhoteiros, são desocupados. Então, para impor limites, a pessoa tem que ter sabedoria. Tem que colocar o quê? Barreiras. Se fulano está interferindo no meu casamento, está atrapalhando o meu relacionamento com o meu esposo, eu não posso andar muito com essa pessoa. Eu não posso receber muitos conselhos de fulano. Porque se não impor limites, ou seja, deixando de andar como antes, a situação pode até piorar. Essa é a minha opinião. E lembrar que às vezes tem conselho do ímpio dentro da igreja, né? Salmo primeiro fala para nós não seguirmos o conselho do ímpio. Com certeza. Mas o conselho do ímpio não é só lá fora, tem dentro da igreja também. E só uma frase, JR, né, que foi falada aqui da pressão de casar, que eu acho que é uma frase boa para todo adulto solteiro ouvir hoje de manhã, embora que não é o debate. Encalhado não é quem não casou. Encalhado é quem casou errado. Casou mal, casou errado. E JR, o impor limites... Eu queria que vocês explicassem essa questão do impor os limites, porque tem gente que tem temperamento que já impõe. O temperamento ajuda. A pessoa não dá espaço. Como é que é, meu irmão? Hein? Opa, dá um minutinho aí. Entendeu? E tem gente que faz isso delicadamente, querido, Deus te abençoe e tal. E tem gente que não sabe. Ah, você acha mesmo? Você acha que eu devia ter quantos filhos? 7 ou 9? Eu tô na dúvida aqui, entendeu? Sabe? Tem gente que a casa está aberta, você sabe disso. Tem gente que entra na casa dos outros sem bater na porta e quando bate, abre a geladeira sem pedir licença e quando pede, deita na poltrona e mexe no controle remoto. Tem gente que é espaçosa, porque a pessoa ocupa espaço. Não tem isso, gente? Ou não? Tem nos Estados Unidos, pastor? Tem, é? Você tem. Tem mesmo, é? Achei que não tivesse. Então, quer dizer, agora, tem pessoas que não conseguem frear isso. Como é que a pessoa pode impor limites, frear esse tipo de atitude, qualquer atitude dessa invasiva e ainda manter a elegância, a educação, a simpatia? JR, eu esse oi foi bom. Eu queria falar no impor limites em relação ao casal aqui. Depois a gente pode entrar no outro impor limite. Mas para impor esse limite com esse casal, eles vão precisar estar juntos, na mesma posição, em comum acordo. O que é comum acordo? Aliançado numa posição. Então, o marido, ele vai precisar estar com ela dessa maneira. E os dois juntos precisam impor esse limite. Mas, para isso, eles precisam estar aliançados naquela colocação primeira que eles tiveram antes do casamento. O problema realmente é se o marido não está de acordo mais com isso. Ou se aceitou no começo só para casar. E depois está estimulando a igreja, os conhecidos, os amigos, a fazerem com que isso aconteça. Então, para impor limite, primeiro, os dois têm que querer isso. Então, está em comum acordo para se posicionarem bem em relação a isso. Além da questão casal, marido e mulher, que envolve casa, envolve carro, envolve bens, envolve gente invasiva, da família, vizinhança, amigos, pessoas muito próximas que acabam sendo invasivas. Como impor os limites sem caminhar para a grosseria, para uma coisa muito dura, rude?
Eu diria o seguinte, esse impor limites não depende do temperamento da pessoa, se ela é mais extrovertida ou mais introvertida, depende mais da estatura, da identidade da pessoa. Mas tem gente que a pessoa tem medo, pastor, é isso que eu tô falando, tem pessoas que a pessoa não se aproxima, isso aí é perigoso. Existe. Né? Agora, mesmo o mais acanhado, mais tímido, se ele tiver uma boa identidade, ele sabe quem ele é em Cristo, ele sabe quem ele é para Deus, ele vai ter condições de, na sua forma mais meiga, mais educada, de impor esse limite. Então, esse limite, penso eu, depende mais da estatura, da identidade da pessoa, da sua formação, dela ter segurança quem ela é para Deus, quem ela é em Deus, do que se ela é mais extrovertida ou mais introvertida. Aí depende do temperamento. Eu penso que esse impor limites aí vai depender muito mais do outro que está precisando de limite. Porque se ele realmente não tiver limite nenhum, você tem que ser taxativo. Educado, mas taxativo. Agora, se é uma pessoa que de repente está extrapolando um pouquinho, mas não percebeu, então eu acho que você pode ser um pouco mais manso, ter uma palavra melhor. Mas tem gente que não, ele é tão sem limite, é tão mal educado, ele não tem noção de nada, ele faz mesmo, e que você tem que ser taxativo. Olha, até aqui você foi, agora você não vai mais. Por causa disso, disso e disso. O que a pastora colocou é importante. Às vezes, a coisa está crescendo e evoluindo porque o grupo percebeu que o casal está dividido. Se percebesse no início que eles estavam compactuados, eles iriam recuar. Mas aí eu já estou entrando até naquele limite que você falou, pessoal, quem chega na casa e pega as coisas. Tem gente que tem noção, não é? Mas tem gente que não tem e vai entrando na tua casa ou vai fazendo qualquer outra coisa. Então, conforme a pessoa que não tem limite, você vai agir com ela. Eu creio dessa maneira. Com alguns um pouco mais depende leve, do outro, então. Mas a gente não tem que ter um posicionamento? Não é a gente que vai definir se o outro vai se aproximar ou não, vai ser invasivo ou não? Eu acho que a gente dá liberdade, ou a gente poda um pouco, a gente sabe o que a gente quer. Lá em casa nós sabemos o que queremos. E tem pessoas que o meu marido é taxativo. Ele só em olhar, a pessoa já recuou. O olhar basta. O olhar basta, já recuou. E ele não permite, inclusive, essa invasão, né? Mas com algumas pessoas, você já fica mais tranquilo. É difícil, gente. Isso não é uma coisa simples, não. Não é fácil, não. Há pessoas que dizem assim, olha, o pastor bom é o pastor que mexe nas panelas. Entendeu? A pessoa está lá preparando o almoço, aí a pessoa vai, o pastor veio aqui, mexeu nas panelas. Já tem outra gente que vai dizer assim, pelo amor de Deus, sabe o que ele fez? Depende de cada um. Mexeu nas panelas. Então você tem esse processo aí, é um processo difícil, cabe ao indivíduo, de alguma forma, ele impor. Como é que o senhor lida com isso, reverendo Eurípides, aí, com companheiros aqui, sobre esse assunto, para a gente identificar e ajudar os ouvintes que eventualmente tenham dificuldades em impor limites, porque hoje os pais não impõem limite aos filhos e também não estão impondo limite a ninguém mais. É verdade. Eu creio que essa questão da imposição de limites tem muito mais a ver com a postura individual. Às vezes, para você impor limites, você não precisa falar, basta você ter uma postura restritiva. Você acaba criando algumas cercas psicológicas que impedem que as pessoas invadam o espaço que você não quer que ela invada. Dificilmente qualquer um de nós aqui vai invadir o espaço um do outro. Por quê? Porque a gente acaba identificando na vida determinados comportamentos, determinados sinais, determinadas posturas que são próprias, que nós conseguimos detectar, mesmo que as pessoas não digam pra gente, você tem que parar. Isso ocorre não através da chamada linguagem comum, mas isso é muito mais uma metalinguagem, é diferente, é um outro estilo. E hoje em dia a gente vive numa sociedade tremendamente psicologizada, as pessoas conseguem identificar esses sinais, as crianças identificam, os nossos filhos conhecem os nossos olhares. Por que as pessoas adultas não têm que desenvolver também a mesma capacidade de saber quando elas devem entrar em determinado espaço ou não? Eu creio que aí depende um pouco mais da gente adotar uma postura restritiva. Às vezes a gente cria abrindo espaço. Por exemplo, quer ver?
Agora está muito em voga essa questão aí do atentado que houve lá na França, do Charlie Hebdo. E aí, algum tempo atrás, eu assisti uma entrevista do Ziraldo, cartunista. Aí falava exatamente sobre a questão da invasão de privacidade no Brasil. E o Ziraldo foi brilhante quando ele fez a seguinte colocação: olha, eu não creio que o problema do Brasil seja o de invasão da privacidade, mas é o oposto, é o de evasão da privacidade. E hoje em dia, os próprios instrumentos midiáticos fazem com que a gente abra cada vez mais a nossa privacidade para os outros. As pessoas usam o Instagram para expor as suas fotos, as pessoas querem aparecer na mídia a todo instante, alguém quer chamar a atenção, alguém quer ter o seu minuto de glória. Então, esse problema continua sendo mais crônico, evasão de privacidade. Ora, se eu vivo dentro de uma cultura social em que a evasão de privacidade é a marca registrada, eu acabo mergulhando nessa cultura e praticando isso sem me dar conta. Daqui a pouco, quando eu começo a adotar uma postura restritiva, eu não consigo ser bem sucedido. Por quê? Porque eu sou fruto de uma cultura latina, midiática, que favorece a evasão total da minha privacidade. Eu entendi. A pessoa abriu a porta de casa e disse: entra, gente. Pode entrar, pode mexer no que vocês quiserem, fiquem à vontade. Aí depois ela diz: gente, não mexe nisso aí não. Sem dizer isso de uma forma direta. Né? Porque abriu no Facebook lá, botou lá onde foi, onde vai, onde gostaria de ir. Botou lá se almoçou e o que almoçou. É verdade. Botou lá se jantou e como é que foi. Botou lá se tá com animal, se tá sem animal. Botou lá que foi na praia, botou que foi na piscina. Que tá no engarrafamento. É isso que tá falando. Expôs a vida de uma forma tão grande e depois as pessoas invadem. Claro. Quando as pessoas invadem, ele diz: gente, vocês estão invadindo minha... É isso, pastor? Exatamente isso. Vocês concordam, gente, que essa é a realidade? Eu concordo em parte, mas o que a gente... Eu concordo em parte. O que a gente está falando não é dessa exposição. Sim, mas nós estamos abrindo a reflexão, abrindo, pra gente entender. Mas não é porque uma pessoa, de repente, faz isso que na casa dela não há limite. Deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. Um camarada expõe uma foto dele na praia, barrigudão, tá certo? A barriga do sujeito é realmente... É uma barriga, tá certo? Uma barriga. Aí a pessoa diz assim: tá fino, hein, bolão? Aí o cara se ofende. Mas peraí, que negócio é esse? Ele não abriu? Sim. Tá certo? Você vai começar um regime. Entendeu? Tá na hora de começar a correr. Eu tô dizendo assim, não tô dando corda nisso não. Tô dizendo o seguinte: é que às vezes a pessoa abre a porta e depois diz que a pessoa invadiu, mas quem abriu foi ela. Não, nesse ponto sim, mas estou falando em termos daquele limite que você está colocando. Pois é, mas e o limite? Por que você não põe o limite no Facebook também? Na casa. Na nossa cultura, Instagram. na verdade, não há limites. As pessoas se expõem naturalmente. É um problema cultural que é fortalecido pela mídia. Então, isso é um problema que nós temos, é algo que a gente precisa tratar na origem. Não dá pra gente tentar tratar aqui o problema isolado, a gente tem que começar a tratar a causa. Mas não é porque ele botou, desculpa, a barriga de fora, Fernando, já vai. E que o outro falou lá que ele vai agora ficar, desculpa o termo, zoando com ele o tempo todo, entrando na casa dele, ou falando qualquer coisa, ou entrando num relacionamento familiar. Dependendo das pessoas, sim, pastora. Ele está dizendo que não pode. O Eurípides está dizendo assim: não pode ter isso. Mas se eu entendi bem, é como se a pessoa estivesse dando essa oportunidade. Quem está abrindo a porta, não é que a gente tem que ir lá colocar, tá fino em bolão. Entendeu? Não é a gente não. Eu entendi. Mas tem gente que abre, é isso, reverendo? Exatamente. E a pessoa, então, aquela que viu, não tem o limite de saber que era só aquele momento. Fernando, eu quero ouvir. Eu queria dizer. Peraí, reverendo, segura aí, alguém tá no meio aqui. Uma das maiores dificuldades hoje do povo cristão evangélico é saber viver em comunidade. É um dos maiores problemas, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, onde eu tenho igreja, convivo com outros pastores. Há uma falta de ética, uma falta de respeito em relação à liderança, em relação a até mesmo relacionamento entre os irmãos, aquilo que eu posso falar, aquilo que eu não posso falar, chegar na casa de alguém. Então esta falta de equilíbrio, esta falta de consciência de viver em comunidade tem causado muitos problemas ao público evangélico, às igrejas em geral.
Me refiro novamente, são pessoas sem conhecimento, são pessoas que não andam sob o princípio da honra, não sabem o lugar que elas devem estar, não é? Existem até pastores que sofrem com isso também, opiniões demasiadas de liderados que querem opinar acerca de muitas coisas na igreja. Então isso causa um mal-estar. A irmã aqui falou acerca do relacionamento dela com o esposo, que é um dos tentáculos, né, de vários problemas que existem hoje em viver em comunidade, né? Então, na minha opinião, tem que ter limite, sim, tem que ter respeito. Nós não podemos dar liberdade para certas pessoas. Eu vou falar mais, temos que fechar a porta da nossa casa. Muitas vezes. Não é qualquer um que pode entrar. É verdade. Contar para vocês um testemunho. Nos Estados Unidos, na época do verão, eu sempre tinha um bom costume de convidar pessoas que eram novas na igreja, que nem eram membros direito, fazer um churrasco, ficar junto, conversar um pouco. E de vez em quando eu escutava que a pessoa que ia na minha casa, essas pessoas novas, né, que não eram membros, falavam mal, reparavam o meu carro, reparavam a minha casa. Eu cheguei a uma conclusão, eu não posso convidar qualquer um mais para comer na minha casa. Não que seja uma mansão, coisa normal, casa simples, mas eles estavam invadindo a minha privacidade e não estavam sabendo lidar com isso. Eu falei não com a minha esposa, estavam te honrando. me honrando. Aí falei com a minha esposa, a melhor coisa é impor limites e não convidar qualquer um para estar conosco em nossa casa. Este aspecto que envolve as redes sociais é um fenômeno novo, nós não estamos acostumados. A web está completando 25 anos e nós não acostumamos ainda. Não. Nós não nos habituamos, nós não temos controle. Vocês sabem muito bem que as redes vão se multiplicando. Nós utilizamos aqui o Face, utilizamos o Twitter e já utilizamos Orkut? Já utilizamos Orkut? Sei que são mais antigos aqui. Orkut já acabou. Não, eu sei que já acabou, mas porque se já utilizamos aqui na rádio, se tinha como, não tinha não? Nunca teve não, comunidade do Orkut? E as pessoas negam, tá vendo como é que negam? Ninguém teve Orkut. Orkut é um negócio que ninguém teve. Eu sei, mas as pessoas negam. Você já teve Orkut? Não sou dessa época, eu sou da época do Face. Então, quando você tem isso, nós estamos nos acostumando, nós estamos aprendendo a lidar com ferramentas. Às vezes as pessoas não percebem que o que elas falam, isso vai se reproduzir, vai se multiplicar. Uma foto, ela nunca mais é perdida. Eu publiquei uma foto e eu editei, eu tirei aquela foto meia hora após, alguém já pode ter utilizado, guardado aquilo, a internet registra. É preciso ter cuidado. Por que expor a sua vida e depois reclamar que as pessoas invadem? Não, isso é verdade. É uma encrenca, gente. É porque é difícil. Também não vai colocar foto mais? Tem que botar foto, não vai botar foto, pastora? A pessoa não vai botar a foto aqui do pessoal da 93 aqui. Eu tô pensando o cara na praia lá, o irmão fala assim, JR, fui hoje à praia. Alguém pode estar reclamando. Botei a foto do barrigudinho. É de mim que você tá falando? Não tô falando de ninguém. Tô falando, sabe, pensando nisso. Eu quero tirar foto com todos vocês aqui, postar no Facebook. Postar no Facebook. Faz parte da nossa realidade, mas é diferente de você ter uma invasão, de você abrir a porta demais para que você tenha esse tipo de acesso. Nada disso é simples. Nada disso é fácil. Com relação a casal e filhos, um monte de gente aqui opinando e a maioria deles dizendo, olha, tem que impor limite. A maioria está afirmando isso, tem que impor limite. Não pode deixar, os comentários são incríveis. Uma delas dizendo aqui que tem gente que diz, onde come um, come dois. E a pessoa fica tranquila, é mesmo, Bota na ponta do lápis. Pode até ser, né? Não vão dizer que não seja isso, mas quando é na casa do outro é mais fácil. Então a gente tem que ter cuidado com o que você fala. O ouvinte aqui, olha, eu e meu marido nós estamos tentando engravidar. As pessoas não sabem que nós estamos fazendo o tratamento, ela conta aqui. E aí você pega e diz assim, gente, olha, a pressão emocional que ela está, ela não contou pra ninguém e o pessoal do lado de fora colocando o pilho. Vai ter neném não vai ter neném não? Ela tá tratando, pagando um alto preço, dinheiro mesmo em relação a isso, e as pessoas criando dificuldades. Marcela, essa questão do limite, especialmente quanto a casa, quanto a bens, quanto às coisas que muitas vezes as pessoas extrapolam. Você que tem lidado com isso, com dicas de etiqueta, como é que lida com isso de uma forma educada, sem machucar, magoar ninguém? Para lidar, eu fiz o contrário. Foi o contrário. Você se analisar e não ser o entrão. Ficou bom para ver se pega, né? Então se você faz isso, você é um entrão. Vamos lá. Não olha pro lado agora, esse que tá ouvindo a gente, mas se analisa.
Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que invadir o espaço alheio é falta de civilidade, sim. É falta de educação, é falta de etiqueta. As pessoas precisam entender. Não haja como se você tivesse intimidade para perguntar ou para falar qualquer coisa, porque tem gente que, em nome da intimidade, acha que pode falar qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer momento. Mas eu tenho intimidade. E aí entra aquela questão, eu tenho amigos, e porque é meu amigo, ele não pode ser cheio de dedo, eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim, não. Aliás, inclusive, até porque é seu amigo, você deveria proteger mais, ok? Certas verdades são ditas nos momentos certos. A verdade dita fora do momento certo vai dar problema pra você. Não faz essas pessoa fala, eu falo mesmo, comigo é assim. Eu sou assim, eu falo, tem que hashtag, falo mesmo. Entendeu? Evita aquelas perguntas indiscretas do tipo, não conhece a pessoa, você tá grávida, a menina tá gorda. Meu Deus do céu, mas isso acontece? A pessoa tá gordinha, aí chega alguém e pergunta aí pra quando é, tá de quantos meses? Você quer saber, quer parabenizar, procura alguém que tá por perto pra descobrir se a pessoa realmente tá grávida ou não. Não vai. Ou então ela já teve neném já 6 meses, você fala, você tá quantos meses mesmo? Meu pai. A criatura tá lá tentando emagrecer, coitada, entendeu? Pastora, isso pra uma mulher é terrível. Eita. Outro detalhe, não ligue tarde pra casa de ninguém, nem ligue muito cedo, nem fica muito tempo na casa de alguém. A Bíblia mesmo fala que cheira peixe, né? Quem fica muito tempo na casa do outro. Cheira peixe, negócio meio complicado. Peixe. Entendeu? E por mais que o outro se exponha, você deve se segurar nessa questão aí do Facebook. Tem sim, depois eu sei que tem. Você tá falando. Qual é o peixe? Que tem peixe que. Tem peixe e peixe. O peixe passou do tempo, passou. Tem razão. Mal. E por mais que o outro se exponha, deve se segurar nessa questão aí da internet. O outro se expôs, eu vou lá e vou falar o que eu quiser. Lembra de uma coisa, nem tudo precisa da sua opinião. Você não precisa dar a sua opinião em tudo. A pessoa acha que tem que, entendeu? Comentar. E já viu que essas pessoas que entram e dão opinião em tudo são às vezes mais erradas, mais problemáticas. 100%. Então, fica calado, não é isso? A Bíblia diz, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Até o tolo, quando fica calado, passa por sábio. Então, essa coisa do Facebook eu achei interessante, que a pessoa não precisa comentar tudo, porque... Acha que tudo tem que comentar. Sem a opinião dela, o mundo ainda corre. O mundo gira. Vai ter gente no Facebook botando assim, cuidado para você não cheirar peixe. Agora, pastora, tem a nossa irmã aqui perguntando, pastora, teu cabelo é lindo. Passa obrigada. A numeração do tom. Tem isso? Olha, tem. Mas são luzes e tem um tomzinho só no meio para cobrir o branco. Aí não tem como. Eu nem sei o número do tom do branco, não sei, mas o restante é luzes. É um bom tom. É um bom tom. O branco. Vamos pro resultado final da pesquisa? Marcela. A gente está encerrando com 71% dos ouvintes por telefone, dizendo que conhecem gente que sofre com a interferência de pessoas da igreja na sua vida, 76% deles no site, e as interferências aí mais comuns continuam sendo casamento, filhos, a vida espiritual e a vida sentimental como um todo. A turma gosta de se envolver. Muito bem, Marcela, muito obrigado. Pastor Luiz, tem um ouvinte aqui consultando se o senhor é o professor Luiz Carlos, que ele foi seu aluno. É Luiz Carlos? Meu nome é Luiz Carlos Lima Filho. Fica bom, Luiz Carlos Lima Filho, né? Luiz Lima, o senhor prefere usar Luiz Lima? É o nome que o senhor normalmente utiliza? Então, eu já fiz parte de um distrito da minha denominação que era chamado Luiz Carlos. No distrito que eu estou atualmente, eu sou chamado de Luiz Lima. Então, talvez essa seja a confusão. Mas o ouvinte tá mandando um abraço pro senhor, viu? Obrigado, isso um abraço para ele também. Muito bem, a igreja cobrava tanto o casamento entre eu e meu namorado que nós acabamos terminando, conclui aqui uma de nossas ouvintes. Foi uma solução, né? Solução. Vocês querem o que a gente case? Então a gente não casa. Esse é do contra. Quero agradecer o carinho dos companheiros aqui, a participação de todos conosco aqui no nosso debate 93 de hoje, trazendo-nos aqui a reflexão sobre esse assunto. Tem muita gente que quer interferir na vida do outro. Pensa bem, você gostaria que alguém estivesse interferindo na sua vida, querendo tomar conta da sua vida? Tem gente que é espaçosa e quer entrar. Como tem gente assim? A gente precisa impor limites com sabedoria, com cuidado, com zelo, com amor e com muito respeito. E ao mesmo tempo, se você está numa dessa lista aí dos entrões aí que você ouviu, pelo amor de Deus, hoje é dia de recolher, dar um passo atrás e voltar
para viver de maneira educada dentro desse ambiente de civilidade, de comunidade, como a Bíblia nos ensina. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: olha, eu moro em um lugar em que as pessoas fingem ter uma boa relação, mas há muita inveja, falsidade e confusão. Deve ser difícil, né, gente? Deus do céu, irmão. Que ambiente é esse, hein? Aonde? Ambiente. Olha, todas as cobra? festas são regadas a bebidas e muito barulho. Diz ela, você imagina o pessoal se encontrando lá pro churrasco, a bagunça, olha, como sou evangélica, eu tento conviver o mínimo possível, porque ela sente que esse ambiente não é o dela. E por conta disso, ela conta que ela é odiada. Um parente disse na minha cara que ninguém gosta de mim, embora eu nunca tenha feito mal a ninguém. Não aguento mais não ter paz na minha própria casa, e o pior é que muitos vizinhos que se dizem evangélicos estão embolados nesse meio. O que fazer diante da inveja e da falsidade? Como ser agradável quando as pessoas dizem que nos odeiam? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros, participando aqui conosco do nosso Debate 93 de hoje. Reverendo Eurípides, muito obrigado, grande abraço, meu irmão. Um abraço apertado, muito obrigado. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Deus abençoe a todos e até breve. Bênção pura, pastora Nadiege, muito obrigado. Um abraço a todos, um beijo para minha família. Eu queria também deixar um abraço para a Idalina, que perdeu a mamãezinha dela hoje. Idalina. Que Deus console a você, a sua família. Deus esteja com vocês nesse momento. Reverendo Luiz Lima, obrigado, um abraço. Obrigado também, JR, um prazer estar aqui com você novamente. Um beijo para minha esposa, para os meus familiares e um abraço para todos os membros da minha igreja. Pastor Fernando, obrigado, querido. Deus abençoe. JR, muito obrigado. É muita honra estar aqui com vocês. Obrigado, Só queria mandar um abraço ao meu amigão, pastor Anderson do Carmo, que abriu esta porta para que eu pudesse estar aqui. Muito obrigado, muito meu feliz. Querido. Bênção puríssima. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao reverendo Eurípides para aqui orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, os assuntos que nós discutimos hoje aqui. Vamos também orar pedindo a Deus que console os corações enlutados e cure os enfermos, como temos feito todos os dias. Cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados, sempre na presença do nosso Deus e Pai. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui. Colocamos, Senhor, todas essas questões expostas diante do trono da graça, para que o Senhor nos dê e dê a essas pessoas a iluminação necessária para que esses problemas sejam solucionados. Nós choramos, Senhor, na certeza de que a Tua resposta está a caminho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.